Olá, bom dia. No final do ano de 2012, os jovens de todo o Brasil passaram por seleções diversas para a entrada em universidades públicas. Porém, com a consolidação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, muitas coisas vêm mudando. Aliado a essa nova forma de acesso, de seleção, a lei de cotas entrou em vigor, trazendo mais dúvidas para quem deseja ingressar em uma universidade pública no Brasil. Para falar sobre a democratização no ingresso ao ensino superior e para tirar várias dúvidas sobre esse sistema de acesso, convidamos o pró-reitor de graduação da UFRN, professor Alexandre Augusto, e o coordenador-geral do Citeste-RN, José Rebouças. Bom dia, professor. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Bom dia. Professor, a universidade, digamos assim, foi uma das precursoras, não no sistema de cotas, mas no sistema de acesso com o sistema de inclusão, a nota, né, o argumento de inclusão. Como é que se chegou a esse processo de chegar ao argumento de inclusão? E essa foi a melhor forma encontrada para a universidade para que o aluno de escola pública tivesse acesso? Bom, quando houve a ideia de fazer esse ajuste de acesso, se houve uma discussão, já tinha universidade começando a fazer cota com questão racial. Na discussão a gente viu que a questão racial não era uma coisa fundamental e se fez uma prioridade para o pessoal de escola pública. E com a história disso, a gente fez com que o candidato no vestibular que tivesse, também ele tinha que ter um nível bom para concorrer, né? Não era o pessoal ruim. E em função disso ele ganharia um adicional que era do argumento de inclusão. Então aí com esse argumento de inclusão a gente começou a ter vários alunos de escola pública que entraram na universidade. E o interessante é que boa parte desse pessoal, tá certo, já teve vários deles que terminaram o curso em primeiro lugar. Rebouças. Professor Alexandre, com relação à qualidade do ensino fundamental, o ensino médio público aqui no Rio Grande do Norte, como é que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte avalia esses alunos ingressos, quer que seja pelo vestibular tradicional e agora pelo SISU? Bom, a gente quando faz a observação dos alunos, a gente vê o desempenho. Depois do processo seletivo, a gente pode ir acompanhando ao longo do curso, a gente pode ver como é que está o desempenho dos alunos de uma maneira geral. Não só o pessoal de escola pública, mas também o restante do pessoal de outras escolas privadas e tudo, então a gente pode ver. É interessante como a gente vê que aqueles indivíduos que vêm de escola pública, alguns de escolas do interior, que tem gente inclusive quando ficou, já teve gente que perdeu a vaga, porque o indivíduo que tinha o argumento de inclusão entrou e disse, esse sujeito lá do interior, uma escola vagabunda dessa não gera funcionamento correto. Aí a gente vê o indivíduo quando chega aqui, ele mostrar um desempenho muito bom. Então porque ele está a fim de estudar, não era só a fim de entrar na universidade. Então o pessoal quer fazer a coisa direito e gera resultado e mostra um muito bom desempenho. Então a gente consegue fazer uma avaliação, a gente vê a turma fazer um bom desempenho. Professor, o aluno de escola pública que entra através do sistema de inclusão, a universidade tem alguma forma de ajudar, por exemplo, um curso de medicina, que os livros são caros, o estudo é caro, um curso de direito. A universidade pensa de alguma forma em dar acesso a esse estudante, não só a entrar na universidade, mas também na manutenção dele no curso? Bom, no caso de uma maneira geral, não é só para, nesse caso do aluno que entrou com a cota ou com argumento e tal, mas uma coisa que já se faz há algum tempo é que alunos que sejam carentes, eles recebem prioridade para residência, se não tem vaga na residência, ele recebe uma bolsa para poder pagar um aluguel, tá certo? Ele recebe, alguns deles recebem uma bolsa de transporte, tá certo? Tem o pessoal que recebe de alimentação. Então são esses ajustes que se faz. E a parte de recursos, de livro, etc., aí o acesso é usar na biblioteca. Inclusive, pronto, a gente, essa semana, ainda está aberta a oferta, a chamada, não é oferta, não, a chamada aos professores para fazerem
para a biblioteca, informar livros necessários para a disciplina funcionar, que é para fazer a compra. Então, com isso, a universidade vai adquirindo cada vez mais equipamentos, né, livro e tal, para poder o pessoal ter acesso e fica disponível para o pessoal usar. Então, a quantidade de livro está subindo. Só que o interessante é que também tem professor que está precisando de fazer a informação e não tem feito ainda. Rebouças. A política educacional do governo federal em relação à inclusão através do SISU, MEC, Enem, mostra que houve uma democratização. Como é que o senhor avalia essa democratização num país onde a demanda, inclusive de inscritos, foi de quase 2 milhões de estudantes e apenas foram ofertadas 129 mil vagas, mostrando ainda um déficit de 1.870 mais ou menos. Como é que o senhor avalia isso? Bom, aí a questão é o seguinte, no caso, a oferta das vagas no SISU, elas são feitas pelas universidades públicas, só que boa parte das universidades, pronto, a nossa aumentou a quantidade esse ano e o ano que entra que a gente passa 100%, mas existem várias universidades que ainda não estão fazendo oferta. Algumas já estão 100%, quer dizer, no Nordeste a gente vê que a Federal do Maranhão, a Federal do Piauí, a Federal da Paraíba, essas três já estão, a Federal da Paraíba, a Federal do Ceará já estavam 100%, já tem outras que já estão começando a entrar, as do interior da Bahia, então a nossa vai começar a entrar, então com isso a gente vai ter um aumento progressivo do aumento de vagas ofertadas via SISU. Então daqui a um tempo a gente vai ter 100% de vaga. A questão também é o seguinte, é que quando a gente vê a quantidade de vagas de ensino superior no país, a maior quantidade é de instituição privada, não são as universidades públicas, embora a gente já teve um aumento com o Reúne, tá certo? E já se está esperando fazer um outro aumento, já tem, a Andifes já fez uma discussão de fazer mais um aumento de 100% até 2019. Então, ver se a coisa toca mesmo para frente e com isso a gente colocando tudo dentro do SISU, vai ser uma coisa enorme. Esse ano, o senhor tem como precisar, quantas vagas foram oferecidas no SISU dentro do global total de vagas da universidade? Olha, no total foram, exatamente eu não lembro do número não, mas foi 50, em vez de ficar 50% com o ajuste por causa do segundo semestre, e já tinha curso que já estava 100% no SISU, o total de vagas ofertadas das 6.864 vagas desse ano, 53% é oferecida pelo SISU. Nesse primeiro semestre, só estão mil e alguma coisa. Agora, no segundo semestre, nós vamos ter mais quase 3.000. E esse ano foi o último ano que teve o vestibular tradicional? O último ano. Então, o vestibular, ele veio só aconteceu para este primeiro semestre. Por sinal, ontem foi o dia de encerramento do cadastramento. Com esse ano... Você quer dizer, ontem foi nesta terça-feira? Foi na terça-feira. Na terça-feira, isso. Pronto, na terça-feira. Então a gente teve o encerramento desse cadastramento, ainda teve uma sobra de mais ou menos umas 1.300 vagas de gente que não foi, tá certo? Não se inscreveu. Ou também teve indivíduos que foram se inscrever, mas a documentação estava errada, faltava documento, e o sujeito dizia que ia buscar e não dava tempo para ir buscar, então terminava perdendo a vaga, então ficou sobrando essas 1.300. Dessas vagas a gente vai, a partir da sexta-feira da semana que entra, a gente vai fazer uma outra rodada de cadastramento, tá certo? Para chamar mais aí outra turma, tanto do vestibular quanto do SISU, e no dia 18 de fevereiro, a gente faz uma terceira rodada, se sobrar vaga da entrada do SISU, a gente faz uma terceira rodada só para o SISU, porque o vestibular a gente encerra na próxima. Agora vamos para um pequeno intervalo e voltamos em 1 minuto, não sai daí.
Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje com o pró-reitor da UFRN, Alexandre Augusto, e com o coordenador-geral do Sinteste, José Rebouças. Professor, a gente falou muito do Enem SISU, a gente também não falou como é que se faz a forma de acesso. Como é que se dá a questão do Enem, o aluno faz uma prova e se cadastra no SISU, como é que se dá essa forma de ingresso? Bom, a questão do Enem é que tanto quem está fazendo ainda o ensino médio, quanto quem já terminou, mesmo há muito tempo, faz a prova do Enem, com o resultado que obtiver, em função da nota que tem, aí ele se inscreve, quando tiver o processo de inscrição do SISU, ele se inscreve, e é interessante porque ele pode se inscrever em 2 cursos, tanto de 2 cursos da mesma universidade, quanto 2 cursos, um de uma universidade e outro de outra, tá certo? E a cada, quer dizer, o processo seletivo dura uma semana, de segunda a sexta-feira. Aí ele vai, começou na segunda-feira, ele se inscreve, na terça-feira ele já vê o resultado e vê como é que está. Para o curso onde ele estava, se a nota que ele estava, dá para ele passar. Se dá para ele passar, ele continua lá. Se depois ele ficou fora, o número dele está abaixo, aí ele pode trocar e se inscrever. Pode transferir e se inscrever no outro. Então, ele pode ficar acompanhando isso até o último dia. Vai pulando de galho em galho. Vai pulando, tanto ele pode mudar de curso na instituição, se ele quiser ficar no mesmo lugar, ou pode mudar de instituição, vai mudando, a coisa vai rodando. Rebouças. Em processos seletivos anteriores, a Universidade Federal tem mostrado índices de concorrência de cursos de graduação muito variável, né? Inclusive cursos que não chegam a preencher o número de vagas. O índice fica menor do que 1. E cursos altamente concorridos. Com a inclusão agora e a aceitação, a adesão ao SISU, como ficou a concorrência nos cursos da nossa universidade? Bom, o interessante é o seguinte, que a concorrência é grande. Só que, pronto, a inscrição agora do SISU, cadastramento do pessoal que passou, já teve um bocado que não se registrou. Porque aí também é uma coisa que acontece, isso é nacionalmente, como o indivíduo se inscreve num curso e no outro, né, ou numa instituição e outra, aí ele tem preferência pelo outro que passou. Então fica boiando a vaga e a gente tem que fazer uma segunda chamada. Isso roda no país todo. O ano passado, a Federal do Acre, com o curso de Medicina, teve 100% do pessoal que passou era gente de outros estados. Ninguém foi. Aí eles fizeram na segunda chamada, foi que começou a chegar um bocado de gente, tanto do mesmo estado quanto das regiões vizinhas. Então com isso vai fazendo o ajuste, é uma coisa que no SISU acontece. Só que também tem gente que diz assim, com o SISU, teve gente quando a gente começou a fazer o SISU, teve gente que andou criticando, dizendo que a universidade ia ficar recebendo mais gente de fora do que o pessoal do estado. Não é verdade. Quando a gente vê, a maioria do pessoal do interior que não se inscrevia no vestibular, porque o vestibular a gente faz prova Natal, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz e Mossoró. A prova do Enem, ela tem prova numa quantidade enorme de municípios no estado. Então o pessoal consegue fazer as provas, fica mais fácil e ele pode se inscrever. Então uma coisa que acontece nos estados todos é que o percentual de gente que vem de fora e que entra na instituição é sempre muito pequeno. É no máximo 6%, 8%. Tá certo? Esse ano, pronto, nessa primeira rodada nossa, o total de gente que veio de fora deu 11%. 10, qualquer coisa por cento. Só que já teve um bocado que não veio se inscrever. Por quê? Porque o cara já passou no outro canto. Então a gente vai fazer outra chamada. Aí tem muita gente, e o interessante é que está aumentando a quantidade de alunos que concorrem, que são do estado, mas de municípios que a gente normalmente era difícil ver chegar. O Enem deu uma acessibilidade, uma democratização maior ao acesso à universidade pública. Exatamente. E a tendência é daqui alguns poucos anos, todas as universidades públicas passarem a usar o Enem como
quer dizer, a oportunidade para o pessoal fazer a concorrência para concorrer no SISU. Porque o Enem hoje, ele é obrigatório para os alunos de escola pública. Alunos de escola privada, ele é estimulado porque serve para fazer a avaliação da escola. Mas agora tem muita gente que está fazendo a prova porque quer fazer o processo seletivo. Tanto é que a inscrição de Enem 2012 foi quase 6 milhões, né? 5 milhões e não sei quanto. É gente pra caramba. Em exames anteriores, a credibilidade do Enem ela foi estremecida, né, com fraudes. O Enem está sendo visto já como um exame que merece credibilidade? Não, já foi acertado. O negócio é que no começo, como a gente também já teve problema vários anos, quer dizer, algumas décadas atrás a gente teve problema aqui, que a gente foi ajustando e tal, tanto que o nosso vestibular passou a ser uma coisa absolutamente tranquila. O Enem também teve o mesmo tipo de problema. Quando começou, inclusive, teve uma vez, numa das primeiras rodadas, teve uma vez que teve 2 sujeitos da empresa que estava imprimindo as provas, que os camaradas fizeram um desvio mandaram andaram vendendo para a gente de cursinho. Então, esse tipo de coisa foi começando a ficar fazendo o controle, fazendo o ajuste. Teve aquela de 2011, onde um pessoal lá da escola lá do Ceará, lá em Fortaleza, pegaram a prova e conseguiram descobrir que as questões iam cair na prova. Não, eram as mesmas questões, porque é o seguinte, antes de fazer a prova, a quantidade de questões que existe é enorme. Então eles aplicam as questões, tá certo? Em escolas misturadas, para o pessoal, para ver como é que a questão, se ela vai ser fácil, se ela vai ser média, se ela vai ser difícil. Só que não quer dizer que a questão que o pessoal fez na escola necessariamente vai estar na prova. E também o correto é, o aluno pega a prova, tá certo? Faz e devolve. O problema foi que lá na escola, o professor da escola xerocou a prova, que não era para fazer isso. Tanto é que o pessoal foi processado. E a escola também. Então, não pode. Não sai daí. No próximo bloco falaremos mais sobre a democratização do acesso ao ensino superior. Nós voltamos em instante. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje com o pró-reitor Alexandre Augusto e com José Rebouças, dirigente do Sinteste RN. Professor, esse ano entrou a lei da 12,5% das cotas. Como é que a universidade se preparou para isso, né? E o que a lei diz? Bom, a lei ela estabelece a cota que no limite vai ficar em 50%. Só que os 50% a obrigação é de até 2016. Se bem que uma instituição querendo pode aumentar mais cedo. Acontece que quando a lei foi aprovada, ela foi aprovada depois que aqui na universidade a gente encerrou a inscrição do pessoal que ia fazer o vestibular. E a gente teve a obrigação de incluir isso no vestibular. Então, para evitar confusão, a gente teve que excluir o argumento de inclusão e incluir a cota. Só que a gente teve que incluir a cota no valor mínimo, no percentual mínimo, que foi 12,5%. Então isso foi ajustado para cada curso, tá certo? Para cada curso foi feito a quantidade de vagas. Então o máximo que aconteceu foi no curso de Ciência e Tecnologia, que tem 500 e tantos inscritos, deu por área, quer dizer, turno diurno e turno noturno deu 35 vagas por conta do total. Mas teve curso que era uma vaga, 2. Medicina teve 7. Pela conta. Medicina, odonto, todos os cursos que tinham 50 vagas eram 7. 7 cotas. Então a gente passou a fazer isso funcionar. Isso quer dizer que para frente a gente deverá ir aumentando o percentual até chegar nos 50%, conforme a lei estabelece. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte vem adotando esse bônus que o senhor acabou de explicar que foi retirado da inclusão.
em função do cumprimento da lei. É pretensão da universidade voltar com esse bônus da inclusão? Olha, por enquanto a gente não está pensando em trazer de volta não, porque como a cota é lei, e se a gente fizer a inclusão vai juntar, aumentando o percentual da cota, isso gera confusão com a história das instituições de escola privada. Então isso vai gerar, inclusive vai começar a ter confusão judicial, então a gente por enquanto deixou o argumento fora. Então vamos ficar com a cota, porque o que a lei coloca, a regra estabelece que tem que ser 50%, então se a gente fizer argumento de inclusão vai aumentar de 50%. Aí não dá certo. A média nacional é de 44% em relação às pessoas que solicitaram, né, as cotas. E cerca de 500 mil estudantes optaram, disseram que eram pardos, negros. E aqui no Rio Grande do Norte, como que se deu isso, neste SESU? Rapaz, aí nisso eu não sei dizer, porque eu não vi ainda os percentuais, esses resultados, né? Só quando a gente receber o listão geral do SISU, que isso só vem depois que fechar o segundo cadastramento, aí a gente vai ter condição de saber quantos foram. Isso é todo o Ministério que manda. Aí vem a lista completa, aí a gente sabe quantas cotas teve de cada coisa e tal, aí vai ter ideia. Mas por enquanto ainda não dá para saber. Mas com relação a, se o senhor fizer uma comparação do sistema de cotas com o argumento de inclusão, o senhor acha que o argumento de inclusão teria acessibilidade maior ao ensino, ao estudante de escola pública do que a questão das cotas? Não, não é uma questão de ser maior. É uma questão de ser ajustando o pessoal com um melhor desempenho. E não simplesmente só porque ele conseguiu, como está dentro da cota, o percentual coloca, então mesmo um sujeito que não tem um desempenho muito bom, ele termina passando. No caso do argumento de inclusão, a gente fazia e trazia gente de bom desempenho. Tanto é que a gente teve aluno terminando o curso de primeiro lugar, mostrando que o pessoal realmente vem com bom desempenho. E com isso a gente vai estimulando o pessoal a concorrer. E era para todo o pessoal que venha de escola pública, tinha essa questão. Com isso, a turma vem mesmo para valer. Professor, isso passa muito também pela questão do investimento no ensino básico, né? Isso é o que falta muito aqui no Brasil, e se investir no ensino básico para dar acesso para que o aluno, que talvez até através do sistema de cotas, possa realmente ser o melhor para concorrer? Olha, no caso de ensino básico, a questão a gente precisa melhorar esse país todo. E quando eu digo isso, não é só escola pública, não. Porque as escolas, de uma maneira geral, se a gente olhar nesse estado, mesmo escolas privadas têm desempenho ruim. Tá certo? E quando a gente olha em outros estados, a gente vai vendo, tanto em escola pública quanto em escola privada, com desempenho ruim. Então, uma coisa que é preciso esse país fazer é um investimento em educação, mas não é só pegar e jogar dinheiro, fazer dinheiro e aumentar o salário de professor. Se aumenta o salário do professor, mas também tem que cobrar o aumento de desempenho, de qualidade da atividade que ele faz, melhorar o funcionamento da escola, aumentar o esquema de duração de atividade na escola, não ficar só... Tem vezes que você vai para a escola, só tem aula uma vez e vai embora. Porque não tem mais faltando professor. Seria o sistema de tempo integral? Tem que melhorar tudo para poder a coisa funcionar. E uma outra coisa importante, e aí isso tem a ver também com a forma como os professores funcionam, é que principalmente nas escolas privadas se ensina o pessoal com muito cuidado, com muita coisa, mas pensando do sujeito fazer bem a prova do vestibular, e agora vai ser a prova do Enem. Quando na realidade o importante é que as pessoas sejam educadas para aprender usando o conhecimento que se adquire para melhorar a vida que o indivíduo tem, para poder fazer as coisas. Tanto é que tem muita coisa que a gente poderia resolver com o conhecimento que a gente adquiriu. Só que toda a vida fica arrumando outra pessoa porque, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso. Quando na realidade muitas coisas da vida que a gente pode fazer é com o conhecimento que a gente iria adquirir ao longo da escola. Mas boa parte do pessoal só ensina a fazer prova,
o tema da aula é uma questão, aí vamos estudar isso aqui e tal. Então tem que mudar aí não é só de escola pública não, é das escolas de uma maneira geral nesse país, que esse país precisa melhorar muito o nível de educação da gente aqui, que está mal. Tanto é que no PISA, que é uma prova internacional do ensino básico, a gente está sempre perto da rabeira, tá certo? Está muito mal colocado. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Professor Alexandre Augusto, pró-reitor, nós gostaríamos, agradecemos a sua presença aqui, 30 segundinhos para as considerações finais. Não, é só nessa rodada agora, ver com o pessoal que tenha vontade de vir para a universidade, prestar atenção, estudar, ter bom desempenho no Enem, tá certo? E escolher corretamente o curso que ele quer fazer, de modo que ele consiga um bom resultado. E outra coisa, quando vier fazer o seu cadastramento, preste atenção anteriormente, cheque o edital para ver os documentos e traga tudo correto para não perder a vaga, como já teve gente perdendo. Rebouças, rapidinho. Agradecer a você, Alexandre, agradecer ao professor Alexandre também, e dizer que o Sinteste deseja que o impacto seja positivo em relação à adesão à SISU Enem. O Diálogo Plural fica por aqui. Se você quiser mais informações sobre o programa, acompanhe as nossas atualizações pelo Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página, no Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Agradecemos a sua companhia e até o próximo sábado.